Carol, muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Como você muito bem colocou, essa guerra está ficando cada vez mais focada na economia, agora com ataques dos dois lados contra a infraestrutura de produção de petróleo e de gás. Esse ultimato do presidente Donald Trump revela muitas coisas. Em primeiro lugar, uma grande preocupação do presidente americano com a questão econômica. Ele sabe que esses ataques, tanto o ataque de Israel contra o maior campo de produção de gás do Irã, que é a maior reserva de gás do mundo, dividida com o Catar, como também as retaliações do Irã, provocam muita instabilidade no mercado de energia, criam muita inflação e criam uma instabilidade econômica que não interessa aos Estados Unidos. Isso, inclusive, é parte da estratégia de guerra do Irã, provocar essa turbulência nos mercados de energia para tentar forçar o presidente Donald Trump a mudar a sua estratégia de guerra. Em primeiro lugar, portanto, essas declarações dele nas redes sociais mostram essa preocupação. Em segundo lugar, ele diz que não sabia dos ataques de Israel contra o campo de Pars, que é esse maior campo de gás do mundo, no lado iraniano. Ele disse também em caixa alta, escreveu em letras garrafais nas redes sociais que Israel não vai mais atacar essas instalações de produção de petróleo e gás no Irã. Um ultimato do presidente Donald Trump é o próprio maior aliado nessa guerra, que é Israel. Mostra uma contrariedade do presidente. E ele também deixa claríssimo que os Estados Unidos vão retalhar e vão retalhar pesado contra o Irã, caso o governo, o regime dos ayatollahs continue atacando o Catar. Por que isso, Carol? Catar e Irã dividem esse que é o maior campo de gás do mundo. O lado iraniano foi atacado ontem por Israel. O presidente dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos não sabiam desse ponto. O presidente Donald Trump tem tentado evitar ataques à produção de petróleo e gás no Irã, justamente porque teme as repercussões econômicas, inclusive de longo prazo, ao destruir essas instalações. O Irã avisou que ia retalhar e retalhou. Atacou o lado do Catar desse grande poço de petróleo, chama Ras Laffan, a localidade que foi atacada pelo Irã, é onde se produz a maior quantidade de gás liquefeito do mundo. 20% do gás exportado no mundo vem justamente daquela planta no Catar. Mesmo depois do presidente Donald Trump ter feito essas ameaças, Carol, o Irã voltou a atacar este mesmo local. Qual foi o resultado disso? Um enorme aumento no preço da energia, tanto do gás como até do barril de petróleo, que também, obviamente, acaba sendo afetado quando você tem esses ataques tão pesados contra essas unidades de energia. E lembrando também que essa unidade do Catar, que usa esse gás, também produz fertilizantes, o que pode causar também um impacto no agronegócio no mundo inteiro com o aumento do preço dos fertilizantes. Então, o impacto econômico desses ataques, tanto de Israel contra o campo de gás do Irã, como a retaliação do Irã, mexem muito com o preço da energia, e nós já estamos vendo o efeito disso em muitos mercados ao redor do mundo. Por isso, esse ultimato do presidente Donald Trump para tentar conter uma escalada nessa guerra nesse lado econômico. Inclusive, Américo, atualizando aqui, cotação do petróleo, barril tipo Brent, já se aproximando dos $120, $116 no momento. A gente, claro, vai acompanhando isso porque tem reflexos na economia, como a gente está colocando aqui com o Américo Martins. Fora mais anúncios que vêm por parte de Donald Trump, Américo. Fontes disseram à agência Reuters que o governo americano avalia enviar milhares de tropas para a região do conflito, para o Oriente Médio. O que a gente sabe sobre esse empenho militar de Donald Trump já com 20 dias dessa guerra? Carol, uma guerra que o presidente Donald Trump dizia que poderia ser resolvida rapidamente, ele chegou a falar ali no máximo 4 ou 5 semanas de conflito. Nós já estamos aí no final da 3ª semana, quase entrando na 4ª semana dessa guerra e sem nenhum sinal de que esse conflito pode acabar rapidamente. Isso vai limitando as opções do presidente Donald Trump. Ontem eu escrevi, no final da noite, um artigo para o nosso site mostrando que o presidente Donald Trump vai ter que tomar uma decisão muito
muito rapidamente se ele quiser resolver esses impactos econômicos e liberar, por exemplo, o Estreito de Hormuz. Ele tem duas opções, basicamente, a tomar. Ou ele decreta uma vitória, diz, no meio dessa confusão toda, que conseguiu todos os seus objetivos militares e que não há mais razão para continuar esse conflito, ou ele vai ter, para liberar o Estreito de Hormuz, para de fato eventualmente pensar em uma mudança de regime no Irã, vai ter que invadir o país, em larga ou numa pequena escala, mas vai ter que tomar esse tipo de medida se ele quiser, por exemplo, tentar liberar o Estreito de Hormuz. Continuar simplesmente com uma campanha aérea não vai resolver essas questões no curto prazo, pelo menos, essas questões de liberar o Estreito de Hormuz, essa questão de tentar evitar esses impactos com ataques contra a produção de energia na região do Golfo. Então, o presidente Donald Trump não tem essa opção que seria a mais confortável para ele. Ele vai ter que, em algum momento, decidir ou acabar com o conflito e dar início a alguma negociação diplomática ou a invadir em pequena ou larga escala o território iraniano. E ele já está se preparando para essa segunda opção, pelo menos para poder considerar de fato essa segunda opção. A gente sabe que marines americanos estão sendo deslocados para a região do Oriente Médio em grande número. Nós temos essa informação também mais recente da agência de notícias Reuters, dizendo que fontes militares americanas disseram a eles que os americanos devem enviar mais soldados para a região do Oriente Médio. Então, a possibilidade de uma invasão terrestre, o que escalaria ainda mais esse conflito e daria contornos ainda mais violentos a ele, é uma possibilidade que está muito nas cartas. E com essa escalada de ataques contra refinarias, contra áreas de produção de gás, contra petroleiros, outros petroleiros foram atingidos hoje, inclusive, na região do Golfo. Quanto mais você tem esse tipo de ataque, mais pressão o presidente Donald Trump vai ter para provavelmente considerar seriamente essa possibilidade de invadir o Irã. Então a gente está muito longe de uma solução desse conflito e muito perto de uma escalada ainda mais perigosa.